11h22, nós estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e hoje cedo o Sabino trouxe uma informação, um dado que é assustador. 46% dos paulistanos nunca pisaram em um cardiologista, ou seja, não sabem nem se tem ou não uma predisposição a alguma doença cardíaca, Sabino. É assustador esse número. Assustador esse número, hein? Metade da população de São Paulo praticamente nunca pisou em uma especialidade médica que é das mais importantes. Porque é fundamental que se saiba desde a infância se há ou não um problema cardíaco. Por isso, nós vamos conversar com o médico cardiologista que vai trazer aqui alguns dos detalhes do que a gente precisa saber sobre consultas médicas. É o Dr. Antônio Gattas, cardiologista, que comenta essa pesquisa. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Assunto bastante importante mesmo. Doutor, o porquê que o senhor acha que as pessoas não vão ao cardiologista? Então, a primeira informação é a seguinte, a doença que mais mata no Brasil e no mundo, toda aula de congresso de cardiologia, ela se inicia com essa informação. A doença que mais mata é infarto e derrame. A segunda doença que mais mata é câncer. Aí, recentemente, nós estamos numa campanha, é Antônio Gattas, tá, pessoal? G-H-A-T-T-A-S. Deixa eu corrigir aí a escrita que não tá, é complicado, é Gattas, G-H-A-T-T-A-S. Então, a gente teve uma campanha na Sociedade Brasileira de Cardiologia que era sobre as mulheres. As mulheres infartam mais do que tem câncer e elas só frequentam o ginecologista. Então, outra informação é o seguinte, se você pegar 100 pessoas passando na rua, 50 tem pressão alta. Das 50 que tem pressão alta, só 25 sabiam. Por quê? Porque a hipertensão é silenciosa. Então, em ajuste essa sua informação, o problema é que as doenças que matam são silenciosas e as pessoas esperam ter algum sintoma para procurar o médico. Senhor Gattas, o senhor estava dizendo das doenças relacionadas ao coração que mais matam, são quais mesmo? A gente tem como doença cardiovascular. Cardio é infarto, vascular é AVC, acidente vascular cerebral. Quando a gente fala AVC, Sabino, são dois tipos de AVC. A hemorragia, que é consequência da pressão alta mal controlada, porque ela é assintomática, e o AVC isquêmico, que é o entupimento, é um coágulo, que é igual ao infarto do miocárdio. Tá? Então, cardiovascular é causa tipo 26%, é o dobro do risco, na verdade 27%, comparando com 13% de câncer, numa mortalidade anual. É bastante coisa. E o senhor diria que uma pessoa com quantos anos precisa ir pela primeira vez a um cardiologista especificamente? As crianças vão num pediatra, mas aí a partir de qual idade tem que fazer um acompanhamento e qual a frequência? Talvez, Vitor, é assim, a informação é o seguinte, do que se morre quando é do coração? Então vamos lá, abaixo dos 35 anos de idade, que nem a gente vê um jogador de futebol ou um outro atleta caindo e falecendo subitamente, você pode colocar que se deveu a uma má formação cardíaca. Então, o pediatra, ele é capaz de escutar barulhos do coração, diferentes, que são os sopros. Ele pode pedir um ecocardiograma que detecta essa má formação cardíaca. Então, lá na pediatria, já começa a ser feita a investigação do risco de uma morte súbita em jovens de menos de 35 anos de idade. Acima dos 35, quando a pessoa tem um evento cardíaco, já é o problema de uma obstrução nas coronárias, que é o infarto do miocárdio. Então, a gente tem essa divisão. Os exames para um jovem de menos de 35 anos de idade, talvez o ecocardiograma.
Depois dos 35, além do ecocardiograma, o teste ergométrico é a triagem para identificar quem está sujeito a ter um infarto do miocárdio. Doutor, e aí eu gostaria de saber do senhor sobre outras doenças que às vezes são raras, que podem ser de família em alguns casos, e a pessoa acaba não acompanhando, acaba não levando isso a sério. Como fazer, por exemplo, é muito mais importante para alguém que tem na família casos de doenças cardíacas esse acompanhamento, ou ele é geral e todos precisam? Foi muito boa a tua colocação. Veja bem, as causas do infarto, porque se você tiver conhecimento de alguém que teve um infarto, não existe a pessoa que não tinha nada. Normalmente você vai identificar 5 fatores causadores de infarto. Um deles é a hipertensão, que ela é silenciosa. Outra delas é o colesterol, que também é silenciosa e é genética, gente. É bom você dar a oportunidade do teu programa para eu poder falar isso. Quem tem colesterol alto não é porque come. Tenho criança de 3, 4 anos de idade com colesterol alto. A outra causa para ter um infarto é o tabagismo. Depois vem o diabetes e obesidade. Então, assim, se você tem na família um parente do sexo masculino que sofreu um infarto do miocárdio antes dos 55, ou pôs um stent, ou fez ponte de safena, um homem com menos de 55, eu começo lá com 12 anos de idade fazer um exame de sangue para ver se eu não tenho um colesterol altíssimo. Se eu tenho uma mãe ou uma irmã que teve um evento do coração antes dos 65, a gente fala que isso é precoce. Eu vou lá também, de novo, fazer uma triagem de sangue para ver o colesterol, diabetes nessa criança. A gente vai se basear muito na história familiar, como você me perguntou. E como que está, o senhor como membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o atendimento a especialidades no setor público, pelo SUS? É fácil no Brasil o acesso a um cardiologista? Ou deveria ser mais fácil, mais simples? Então, é assim, a doença, se você pegar pela Organização Mundial de Saúde, o fator de risco mais associado à morte é a pressão alta. Então, em todo o mundo, a hipertensão mais mata. Como nós temos 40%, 35% da população hipertensa, essa doença não é tratada só por cardiologistas. Qualquer clínico deveria saber tratar a hipertensão. O nefrologista, como o cardiologista, são especialistas em tratar a hipertensão. E as outras especialidades sabem tratar também a hipertensão. Talvez os casos de hipertensão mais complexa venham para nossas mãos. Hoje, por exemplo, nos serviços de saúde públicos, que você tem o INCOR, o Hospital das Clínicas, o Dante Pazzanese e outros, eles têm setores de hipertensão, têm setores para doenças específicas. Né? Infelizmente, a gente tem os casos graves que o paciente precisava fazer um ecocardiograma, por exemplo, a cada 6 meses, porque ele tem um coração dilatado, e ele só tem oportunidade de fazer a cada ano, ano e meio. Então, realmente, é muito difícil, infelizmente, as pessoas se tratarem. E os medicamentos, que é um absurdo, por exemplo, isso não sei quem que faz essa lista. Você tem a losartana, é um remédio para hipertensão, que na dose de 25 não é de graça, e no de 100 não é de graça, só o de 50. Você tem o captopril... Como é que é? A dose maior e a dose menor... Não tem de graça. Não tem de graça. E a do meio tem de graça. Alguém fez um sorteio e chegou a isso, a conclusão. Falou isso. Aí, por exemplo, o enalapril, que é bastante usado. O enalapril é usado 2 vezes ao dia... O losartan também 2 vezes ao dia. Então, uma dose boa de enalapril é 40 miligramas ao dia, 20 de manhã e 20 à noite. Eu faço a receita e coloco 2 comprimidos cedo de 10 e 2 comprimidos à noite. A farmácia vai dar 120 comprimidos. Se eu puser um de 20, ele tem que comprar.
Pois Se é. eu der o de 5, ele tem que comprar também. Então, a dose de 10 é de graça, o captopril de 25 é de graça, 12,5, 50 tem que comprar, que nem a losartana. Então, tem umas coisas... Vou te falar da outra especialidade. Metformina, famoso glifage. O glifage que é usado vastamente, todo diabético usa, só quando tem efeito colateral que não usa. O de 500 é de graça. O de 1 grama não é. Então você tem que fazer o mesmo truque. 2 comprimidos de 500 cedo e 2 comprimidos à noite. O 750 não é de graça e o 850 também não é de graça. É Nossa. E assim vai. completamente irracional. Agora, eu fico imaginando que também o outro problema seja ainda mais objetivo. Pura e simplesmente falta de médico, principalmente na periferia. Falta de cardiologista. Olha, a gente vê as UPAs hoje, eu tenho acompanhado, eu acho que a gente não está tão ruim nessa área. O que eu acho que fica mais difícil, recentemente a gente teve que fazer um movimento para ajudar uma pessoa que estava com um câncer no ovário ou útero, que quando a gente conseguiu atendimento para ela, ela já estava com metástase. Então, eu acho que nessas situações mais graves de especialista é pior do que talvez um atendimento mais simples, como o de um clínico que faz o tratamento do colesterol, que faz o tratamento da hipertensão. Eu acho que nas especialidades a coisa está pior. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Antônio Gataz, que é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, comentando um levantamento que aponta que quase metade da população de São Paulo, da cidade, 46%, nunca esteve em um médico cardiologista. Nunca. O que mostra um grande risco, porque as doenças cardiovasculares, como o doutor acabou de explicar pra gente, são a principal causa de morte no mundo. Isso O homem, muitos o homem países. prefere não saber que tem doença. Ele fala, eu não vou atrás, porque vai que eu descubro que eu tenho uma doença. Pois é. Ainda existe essa mentalidade. Não, mas tem muito, não é brincadeira. Obrigado, viu, doutor? É preocupante isso que o senhor disse. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a todos.